queria refletir com você. O Espírito Santo estava dando spoiler aqui com Raquel. Deus é bom. E queria falar um pouquinho sobre o que a gente tem colocado acima de tudo. O que eu tenho colocado acima de tudo? Quando a gente pergunta a alguém sobre quem é Deus para você, e a resposta mais genérica que a gente ouve é essa: Deus é tudo. Deus é tudo, Deus é meu tudo, Deus é tudo na minha vida. A gente sempre ouve essas respostas. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem colocado sobre acima de tudo. Não precisa ligar não, vai voar minhas folhinhas. Eu adoraria, mas ainda não tem um jeito de fazer evento sem inventar. Ficou meio Dilma isso, né? Tá vendo que não tá gravando? Bom, talvez você já tenha ouvido essa ilustração de um homem que criava cães e ele tinha 2 cães. E quando ele queria que, às vezes, um cão vencia uma disputa e, às vezes, o outro cão vencia a disputa. E, uma vez muito intrigados como ele sabia quem ia ganhar ou não ia ganhar, alguém perguntou para ele: como é que você sempre sabe qual dos 2 cães é que vai ganhar? E ele respondeu: muito fácil. O cão que ganha é o cão que eu alimento. É o cão que eu dou mais atenção, dou mais cuidado. E o cão que perde é o cão que fica sem ser alimentado, com menos cuidados, então ele fica mais frágil. E isso entre um cão e o outro, né? Quando ele queria que o outro ganhasse, ele alimentava o outro, cuidava, dava suplemento, e o outro, obviamente, ficava sem. E o que a gente para pensar, né? Isso é meio que uma ilustração de uma balança, né? Quando o que a gente coloca mais vai ficar mais pesado, o que a gente coloca menos vai ficar mais leve. Naturalmente, é óbvio, né? E o que será que a gente tem colocado acima de tudo na nossa vida? Existem algumas armadilhas, né, que são valorizadas por nós, né? Algumas coisas que a própria Bíblia chama de coisas, né, que a gente vai ler. E algumas armadilhas de valorizar essas coisas nos roubam ou acabam fazendo com que a gente coloque coisas acima de tudo. A Raquel estava aqui falando agora há pouco, um pouco do meu sermão, que o Espírito Santo deu a ela. Uma das coisas que faz a gente... é uma armadilha na vida do cristão, essa natural, né, busca por segurança financeira, segurança econômica. O nosso cérebro, eu posso imaginar que talvez antes do pecado, o nosso cérebro devia ser algo fora do comum. Se agora, com o pecado, a gente já vê tantas habilidades no nosso cérebro, eu imagino que sem o pecado a gente, sei lá, né, devia ser uma máquina fantástica, né? Porque naturalmente o nosso cérebro ele busca segurança e conforto. Por que muitas vezes a gente sente dificuldades com algo novo? A maioria das pessoas, né? Tem gente que busca coisas novas, está sempre em busca de coisa nova.
mas a gente normalmente tem dificuldades em se adaptar com uma novidade. Por exemplo, quando a gente vai para um lugar novo, dormir num lugar diferente, às vezes, na primeira noite, a gente fica assim, né, meio se adaptando ali ao colchão, ao travesseiro. Mas, normalmente, a gente busca esse lugar de segurança, o nosso cérebro busca esse lugar de segurança por conta de conforto mesmo, né? Então, eu acho que, antes do pecado, o nosso cérebro não devia se incomodar, talvez, com isso, né? Com essa busca de segurança. E a gente talvez vai entender isso mais para frente, de por que talvez antes do pecado o cérebro não buscasse segurança. Queria ler com você Mateus 6, versículos 19 e 20. Eu e o meu óculos. Viu, Léo? Ele viu. Raquel leu um pouquinho aqui, né, do capítulo 6 de Mateus. Diz assim na versão aqui que eu tenho: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem, sim, tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Então, a gente tem a gente vê, né, naturalmente no ser humano essa busca por essa segurança, né? Naturalmente, o ser humano busca essa segurança, essa estabilidade financeira, econômica ali com os bens, né? Mas tem um empresário, um homem de sucesso, que diz que estabilidade não existe. De fato. Até porque, se a gente está aqui muito bem, mas a gente não sabe do futuro, né? Então, é baseado nisso, de que a gente não conhece exatamente o futuro. A gente pode ter projeções do futuro, mas a gente não consegue prever exatamente o futuro. A gente pode fazer caminhos para que, chegando lá, vá tudo bem. Mas quantas pessoas talvez você já ouviu, né? Quantas mudanças econômicas a gente já viveu como brasileiros, que durante um tempo uma pessoa tinha muito, ela era mais rica, e de repente algo mudou na economia e aquela pessoa não era mais tão rica assim. Já vivemos isso no nosso país, né? Então, olhando por esse prisma, esse ponto de vista, quando esse empresário fala que estabilidade não existe, nesse ponto a gente pode concordar, né, que não há realmente uma estabilidade que se possa garantir, né, essa falsa sensação de estabilidade e falta de paz, né? Quando a gente está nessa busca, o verdadeiro tesouro, ele não está na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, como a gente acabou de ler no capítulo 6 de Mateus, né? São coisas que vão perecer, como a gente estava falando aqui, né? Há algum tempo atrás, talvez tem gente aqui que nem viu isso, quando o Plano Real foi instituído, real valia muito, era um dinheirão. E hoje é um dinheirão só se for cumprido. A gente está com muito déficit, né? De quando esse período de que o real era um dinheirão. Era comparado ao dólar. Não sei sobre economia, talvez tenha sido um engano, né? Talvez tenha sido um engano tudo aquilo que se disse a respeito do valor do real, mas era o que a gente viveu. Foi o que a gente viveu. E esse tesouro que a Bíblia, se não fosse algo tão buscado pelo ser humano, talvez a Bíblia não dedicasse um texto, ou alguns outros também, falando a respeito disso, dessa busca do ser humano por essa estabilidade, esse conforto, esse lugar onde isso não nos preocupa. A economia,
né, a despensa, o boleto, né? Esse lugar é um lugar naturalmente buscado por nós. E o versículo diz que a gente não precisa se preocupar com isso. É que a gente deve juntar tesouro no céu. Mas também existem coisas boas que podem ocupar esse lugar que está acima de tudo. Não só a busca por uma vida financeira tranquila. Isso não é pecado, viu, irmão? Não é disso que eu estou falando, que é pecado você buscar. Pecado está, como a Raquel falou aqui no momento da oferta, o teu coração está nisso. Coisas boas que podem ocupar o nosso primeiro lugar, né? Esse lugar que está acima de tudo. Às vezes, um familiar, né? Às vezes, o tempo que você dedica a um familiar. Elisa, então você está falando que isso não tem que estar num lugar de importância? Não é isso. Esse não é o primeiro lugar. Às vezes, relacionamentos familiares com outros familiares, relacionamentos de amizades, são armadilhas, né, que nos levam a valorizar estas outras coisas. Né? Quando alguém busca sucesso profissional, eu e Dulce, a gente conheceu uma pessoa que não se enquadra aqui nessa coisa de usurpar o primeiro lugar, mas é um exemplo de obstinação. E era disso que eu ia falar, né? Conhecemos uma pessoa que ela falou assim: eu vou trabalhar nessa empresa. E todos os dias essa pessoa ia até a porta da empresa e falava com a pessoa responsável: eu quero trabalhar aqui. E ele ouvia: mas não tem vaga, mas eu quero trabalhar aqui. Todos os dias, gente, todos os dias. Ei, moça, eu quero trabalhar aqui. Cara, não tem vaga. E no dia seguinte ele estava lá: ei, eu quero trabalhar aqui. Não tem vaga. Até que um dia tinha vaga. E ele estava lá: ei, eu quero trabalhar aqui. Aí ele: tá bom, cara, então vem trabalhar aqui. E ele cresceu nessa empresa e tal. Mas, às vezes, quando eu falo aqui, né, sobre ocupar, essa busca ocupar o primeiro lugar, porque muitas vezes a gente fica ali, fixado em uma ideia de que precisa ser assim, tem que ser assim, e antes não consultou o Senhor. Não sei se essa pessoa consultou o Senhor antes, não era cristão nesse tempo, então não sei se foi só um desejo do coração dele, mas ele, por insistência, conseguiu o que desejou. Então, muitas vezes a gente fica ali fixo em uma ideia e isso toma o primeiro lugar, um lugar acima de tudo. Carreira, formação. Eu preciso dessa carreira, eu tenho que me formar nisso. Às vezes não tem nem habilidades matemáticas, mas quer ser contador. É um sonho meio, né, que não orna. Às vezes também outras coisas que não são ruins, mas que ocupam esse lugar acima de tudo, são interesses pessoais, hobbies, que eu digo assim, alguma coisa do seu interesse, né? O autista, ele tem um hiperfoco, né? Que é algo que atrai a atenção dele de tal forma que esse hiperfoco o acalma, né? E ter ali o contato com aquilo que ele tanto se dedica, acaba o acalmando. E às vezes a gente fica com esse hiperfoco em uma determinada coisa, e isso rouba de nós, né, como uma outra pregação que o pastor Jonas falou aqui, né, sobre o primeiro amor, de coisas que roubam
esse lugar e roubam esse nosso primeiro amor. Interesses pessoais em formação, morar em um determinado bairro. Quando a gente estava construindo a nossa casa ainda, para você ver a diferença entre uma coisa e outra, né? Entre a obstinação a colocar isso em primeiro, acima de tudo, e guardar uma palavra no coração. Quando estávamos construindo a nossa casa, na minha, que é a atual cozinha, que ainda era cozinha e sala, eu olhei para a casa, agradeci ao Senhor pela casa. A gente morava de favor na casa um pouco da minha irmã, um pouco da irmã dele. E eu olhei para a casa, agradeci ao Senhor, e eu senti no meu coração que a gente não terminaria os nossos dias naquela casa. Então, eu sei que Deus vai me fazer uma mudança ainda para minha futura casa. Então, eu fico olhando casas à venda, procuro. Porque quando Deus falar, olha aqui o dinheiro, eu falei, é essa aqui que eu quero, Deus. Já tenho o link de compra. Já está lá no carrinho, sabe? É só pagar o boleto. Então, algumas coisas que são boas e que não podem roubar esse lugar acima de tudo. E, pasme, às vezes, a nossa atividade cristã, né? Não vou nem dizer fé e nem religião, porque fé vai ser construída e é uma outra habilidade, né? Mas nossa prática cristã, às vezes, também rouba o primeiro lugar e o lugar acima de tudo. Como assim, Elisa? Quando a gente faz de maneira ativista, quando isso nos sobrecarrega do tipo... Não é sobrecarga de que eu falo como a gente aqui, às vezes, está na salinha, na oferta, pregando, levantando plaquinha no estacionamento e botando água para o irmão. Então, não é disso que eu falo. Mas, às vezes, da gente estar... além de ser, né, uma demanda maior, porque ainda somos poucos, mas você ainda está assim, se enchendo de outras coisas que vão também te complicar. E aí, às vezes, a gente está achando que fazendo isso vai trazer para a gente uma proximidade de Deus ou a se parecer ainda mais com o Senhor, quando, na verdade, a gente só está se ocupando. Sabe? Lembre-se de que até mesmo coisas boas podem se tornar ídolos se não forem mantidos no seu devido lugar. Uma empresa, ela tem um organograma. E o organograma, ele define a posição por importância ou por poder, né, dos colaboradores na empresa. Em cima, muitas vezes tem o presidente ou um diretor, se for setorial, o organograma. E assim a gente tem que pensar a nossa vida em Cristo como um organograma. O que está acima de tudo? Muitas vezes a gente está se ocupando de coisas e colocando essas coisas como ídolos na nossa vida. E quando a gente, às vezes, olha para a nossa vida financeira, às vezes a gente tem ocupado mais partes do nosso dia, da nossa vivência, olhando para, às vezes, aquilo que falta, do que dando graças ao Senhor por aquilo que Ele já nos deu, né? Queria falar com você agora também um pouquinho sobre alguém que fez uma escolha bem importante. Queria ler com vocês Lucas 10, texto também bem conhecido. Espera aí, gente, eu vou achar Lucas 10. Não fugiu daqui, não.
Lucas 10, 38 ao 42. Clássica. Marta e Maria. Diz assim o texto: quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não te parece injusto que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhes que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. O texto diz que Maria fez uma escolha, e a escolha dela foi se sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Ouvir o que Jesus tinha a dizer. Ela escolheu se relacionar naquele momento com Jesus. E o que isso trouxe de benefício para essa escolha de Maria de colocar esse momento acima de tudo, esse momento com Jesus acima de tudo? Trouxe para Maria um conhecimento mais profundo e mais próximo de Jesus. Naquele momento em que ela escolheu estar ouvindo Jesus falar, ela recebeu ali uma palavra de vida. Ninguém que se encontra com Jesus vai receber uma palavra que não seja de vida. Ele é a vida eterna, né? Ele é aquele que pode nos trazer a vida eterna. Então, ela também foi ali abençoada por Jesus. Mas essa escolha de Maria também trouxe para ela alguns desafios. O primeiro foi da própria irmã, enfrentar as críticas e os apontamentos da irmã. Enquanto, não que não fosse legítimo a preocupação de Marta, era legítima, né? Estava ali recebendo visitas, e o que eu vou oferecer para esse monte de homem com fome que estava andando? Estão com sede, estão com fome, estão cansados. E era legítima essa preocupação. Mas Marta estava ali, ó, Maria, fala para ela vir me ajudar. Mas Maria priorizou a relação dela com Jesus acima das suas tarefas e suas responsabilidades. Ela precisou ter fé para confiar que Jesus cuidaria das outras coisas. Foi uma escolha que Maria fez. Ela podia dividir a louça com a Maria, dividir os afazeres com Marta, mas ela fez uma escolha de crer que Jesus ia cuidar das outras coisas. A escolha de Maria nos ensina a priorizar esse relacionamento com Jesus acima de tudo. Quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, e quando eu estava estudando, eu lembrei de uma ministração do Encontro de Crianças, que durante um bocado de tempo eu trabalhei no pré-encontro. Todo mundo aqui já foi no encontro, todo mundo sabe do que eu estou falando. Tinha um trono, um lugar onde alguém importante deveria sentar. E quando o meu eu estava sentado no trono, olha, em volta, na vida, ficava complicado. Complicado. Uma bagunça, uma dificuldade, vento, tudo. Mas quando a gente ensinava ali as crianças, né, com uma dinâmica muito
peculiar para a própria criança, a gente tirava o eu daquele trono e Jesus assumia o trono da minha vida, as coisas se organizavam. O que era lixo ia embora, o que era do Senhor passava a prevalecer na minha vida. O amor de Deus sobre todas as coisas implica em que Ele governe o objeto do nosso afeto, aquilo que eu desejo. Quando eu boto Deus na minha vida, é Ele quem governa. Estou desejando muito isso, e Deus está desejando o quê? Eu estava querendo tanto isso, e Deus querendo o quê? O objeto do nosso desejo passa a ser governado pelo Senhor. Nossas decisões, o nosso tempo. E eu queria ler com você lá em Colossenses 3, versículos 1 e 2. Texto bem conhecido, que diz... Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. Quando a gente busca as coisas do alto, amor, paz, longanimidade, benignidade, isso tudo alinha as nossas prioridades ao propósito de Deus. Quando a gente está cheio, buscando as coisas do alto, colocando isso acima de tudo. E às vezes, irmão, eu tenho certeza que nada do que eu falei aqui é uma novidade para a gente. A gente tem... Acho que de todos nós que estamos aqui, os mais novos no Evangelho talvez sejam Nando e Nilce. Talvez. Quanto tempo? 1 ano? 1 ano. Menininho. Jovenzinho. Mas nada disso, ainda assim, nesse 1 ano, de tudo isso que eu falei aqui, você ainda não tinha ouvido? Pois bem. Por quê? Porque a gente sabe que isso é fundamento. E tá a gente de novo falando sobre isso, porque há uma importância no fundamento. E às vezes a gente fala assim, tá, eu já sei o que eu tenho que fazer e como é que eu faço isso? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, igual Paulo, sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não faço, sabe? E a gente precisa, o pastor Luciano Subirá, ele fala muito a respeito de... gente, estava com a palavra aqui na cabeça agora, fala sobre práticas, não sei se é práticas, mas ele fala sobre exercícios que a gente precisa fazer para que isso se consolide na nossa vida, no nosso dia a dia, vire um hábito. Poxa, esqueci o nome do que ele fala, como ele fala. Começar o dia com uma oração, leitura da Bíblia. Às 6 horas tem nosso apóstolo lá, firme e forte. Priorizar nosso tempo com Deus acima de outras atividades. Buscar a orientação de Deus para todas as decisões. Ser grato e louvar a Deus em todas as circunstâncias. Nada de novo para você. Mas, Elisa, eu não consigo. Às vezes eu já acordo o dia, já ali ligado no 220, com alguém me acordando para já começar o dia. Sim, às vezes realmente é difícil. Mas veja, há uma escolha a ser feita. Maria fez essa escolha. Tinha louça para Maria lavar, tinha as visitas para Maria ser lá a boa hóspede, uma boa hospedeira, mas ela fez uma escolha. E a escolha dela foi a melhor.
Quando Jesus falou para Marta, Marta, eu entendo a sua preocupação, acolheu a queixa ali de Marta e falou, Maria fez a melhor escolha. Isso que Maria decidiu viver, ninguém vai tirar dela. A louça ia ter de novo na pia. O pano no chão. Irmão, louça na pia é um negócio que deve, sim, brotar pelo ralo, né? Porque tu lavou, vira as costas. Ué, quem botou isso aqui? Já tem um trem lá de novo. Cesto de roupa suja. É um buraco negro. Que bota para fora, né? Não é que engole. Bota para fora. Misericórdia. Então, coisas do dia a dia, afazeres, eles sempre vão estar lá. E a presença? E a presença? Né? Mas há uma promessa de provisão. Queria ler com você, voltar lá em Mateus 6, 33. Uma parte do texto que Raquel usou aqui. Conhecidíssimo. Tenho certeza que alguns até sabem de cor. E diz assim, Mateus 6, versículo 33. Coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha como diz essa versão. E ele dará a vocês todas essas coisas. Inclusive vai esperar ou acabar, por falta de luz. Todas essas coisas. Quando o reino de Deus é prioridade, todas as outras coisas são supridas. Por quê? Porque vai vir do jeito que eu estava planejando? Nem sempre. Nem sempre. Vou te dizer, poucas vezes vai ser como a gente planeja. Sabe por quê? Porque a gente tem uma mentalidade muito diferente do Senhor. A própria Bíblia diz, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. E às vezes a gente fica ali limitado no que a gente imagina. Carteira. Não ia. Até porque, né, gente, para não ser crente, a gente gasta pra caramba. Gasta pra dedéu para não ser crente. Ainda bem que a gente tem Jesus agora, a gente gasta mesmo. A gente gasta no reino agora. Deus, mas ficava no mau humor. Insuportável. Ele abria a porta da geladeira umas 600 vezes. Para ver exatamente a mesma coisa que ele viu na outra vez. Mas ia lá, né? Era só ansiedade, né? Não tinha ainda facilidade de celular na época, WhatsApp, né? Então não dava para cobrar as pessoas. Então ele ficava muito mal. Foi liberto, abençoado em nome de Jesus. Hoje ele fica quase irritado só. Mas isso são coisas que a gente vive realmente com o Senhor. Quando a gente entrega para o Senhor o primeiro lugar. Quando a gente entrega para o Senhor essa dependência, né? E ele antigamente ficava estressado, né, com finanças. Hoje ele confia que Deus vai prover. Muitas vezes a gente está enfrentando um desafio num relacionamento, numa conversa difícil, numa mudança de ambiente, numa aquisição de uma tomada de decisão. E a gente precisa confiar no Senhor e buscar nele essa orientação. Ou, às vezes, a gente está ali sentindo um vazio, né? Tipo, meio xoxo, né? Meio morno, meio borocochô. A gente precisa se encher da palavra do Senhor.
O convite hoje é abandonar as falsas seguranças que a gente imagina que tem. Porque a gente olha e fala assim, bom, né? É o nosso cérebro, tá? Buscando o tempo todo a segurança. Bom, a conta tá paga, tá tudo bem aqui com os boletos, a conta não está vermelha, não briguei com ninguém essa semana, estou mantendo meu réu primário. E aí a gente vai olhando assim para as coisas que a gente julga ser básica para a gente não desequilibrar, mas isso é só no nosso ponto de vista. A gente se sente seguro, mas é uma falsa segurança quando não é o Senhor que está acima de tudo. Porque, sabe a casa na areia e a casa na rocha? É exatamente isso. O que a Bíblia diz a respeito da casa na areia e a casa na rocha? A casa na areia veio o vento, as circunstâncias da vida, a água, a chuva e ruiu. Ruiu, porque o fundamento não era a rocha. Precisamos abandonar essas falsas seguranças e assumir um compromisso real com Jesus, que é o único que deve estar acima de tudo. E para encerrarmos, concluirmos, devemos colocar o Senhor acima de tudo na nossa vida. E muitas vezes a gente imagina, baseado no que a gente tem como modelo terreno de relacionamento, que a gente vai incomodar a Deus. Ou que Deus não está interessado na nossa dificuldade, no nosso desafio em manter o próprio Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Ele tem interesse nisso, porque ele, como a gente já falou, ele é um bom pai, ele quer se relacionar com a gente e quer que esse relacionamento seja frutífero. Que a gente possa escolher como Maria, que nos ensina com sua escolha que priorizar um relacionamento com o Senhor acima de tudo é o que a gente precisa. É o que a gente precisa. E não romantizar de que quem fez essa escolha, quem conseguiu, sabe? Às vezes a gente romantiza, dizendo assim, mas muito mais fácil para o pastor, para a pastora, né? Sou um crente mó tempão, sou pastor, né? Muito mais fácil. Quem disse? Quem disse? É mais fácil ler um livrinho curto ou ler um livrão? Depende. Qual a sua habilidade de leitura? Para quem não é alfabetizado, qualquer um dos dois é difícil. Então, a dificuldade, ela está posta em cada nível onde a gente estiver. E o que a gente precisa, então, para vencer essa dificuldade, essa limitação? Colocar o Senhor acima de tudo. É Ele quem tem que estar acima de todas as coisas. Confiar nessa provisão, nisso que vem da mão do Senhor. Não é fácil, mas é uma escolha que a gente tem que fazer. É uma escolha. E sabe, às vezes a gente tem a ilusão de que vai fazer essa escolha um dia e vai estar estabelecido um hábito. Que aquela uma vez que a gente fez, está pronto, está feito para sempre. A única coisa que foi assim foi o sacrifício de Jesus, que ele consumou. A gente não. A gente ainda tem uma cruz para carregar. A gente ainda tem escolhas para fazer. A gente ainda tem dificuldades para viver. E sabe, é isso que nos constrói. É isso que vai nos afinando. Não pense, e isso também o inimigo usa contra a gente, não pense que eu vou ter que começar tudo de novo. Pois comece tudo de novo, sempre que precisar.
mas aí eu vou ter que voltar lá e ler isso tudo de novo. Sim, faça. Faça crendo. Não sei se você já observou, mas todos os anos que o apóstolo Eduardo inicia um ano, a palavra é de tipo, que bom, irmão, que você está aqui de novo, esse ano vai ser diferente. E isso não é uma psicologia, é porque ele crê no que Deus pode fazer. E ele crê que se a gente fizer aquilo que a gente precisa fazer, Deus vai fazer o que ele tem que fazer. Não é só para te dar... ele está falando só para me animar. Vou nem conseguir chegar em março. Ele está falando só porque ele é pastor, né? Ele tem que ter gente aqui na live. Não é isso não, amor. É porque ele confia em Deus. No poder que Deus tem, que ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Lembre-se de que até mesmo coisas boas podem roubar esse primeiro lugar, esse lugar de estar acima de tudo, se não forem mantidos no seu devido lugar. Devemos viver com um propósito, como estamos estudando, e com confiança em Deus. Confiar de que Ele pode mudar. Sabe por quê? A gente, quando aceita Jesus e começa a caminhar com Jesus, cada vez mais a gente se arrepende, se transforma, porque a gente acredita que Ele pode transformar a nossa vida. Então, irmão, não desista. Não desista olhando para sua própria limitação. Avance olhando para a capacidade que o Senhor tem de fazer na nossa vida essa transformação. Fique de pé, vamos orar.